Sejam muito bem-vindos, vestibulandos, ao terceiro podcast do Cris Responde, o podcast que a gente faz semanalmente para responder as principais dúvidas dos vestibulandos de medicina com a Cristina Durante. Eu sou o Igor Pova, então vamos começar. O tema de hoje é como me manter fiel aos planos que faço no começo do ano. Então, Cris, a primeira pergunta, já vou mandar na lata como sempre. Primeira pergunta, por que é tão difícil cumprir as metas? Desafiador, né? Desafiador. Você cumpre as suas? Claro, eu procuro cumprir todas as metas que eu planejo no começo do ano, mas com um adendo aí. Já tem 5 anos que eu falo que esse ano eu vou pesar 75 quilos. E eu nunca consegui chegar lá. Mas sigo tentando, sigo buscando. A gente está numa época do ano, principalmente hoje, dia 30 de dezembro, a essa hora que é o assunto que é mais falado. Meta, vamos fazer metas, vamos organizar os planos para 2020. Então, todo mundo está nesse ciclo. E agora, o que é cumprir esses planos? O que eu percebo muito entre os meus vestibulandos que todo início de ano é um novo ciclo, né? Passam-se as férias, durante as férias é férias, ninguém faz nada, descanso, que tem que descansar mesmo. E começa o ano, esse ano eu vou fazer diferente, eu vou estudar diferente, eu vou ser outra pessoa. Agora, para que você seja outra pessoa, que você tenha outras reações, ou faça outros movimentos, não é só enquanto vestibulando que você tem que fazer, você tem que fazer enquanto pessoa. E o que eu percebo muito é que eles vêm muito carregados de muitas metas e muitos planos que com certeza não vão cumprir. É querer passar num vestibular de uma universidade muito desafiadora, do qual não ainda está preparado para passar, porque não tem conteúdo, não tem um emocional estabilizado, não tem uma rotina de estudo que exige uma universidade como essa, veio de um terceirão onde não se estudava tanto quanto um cursinho exige, e aí vai lá, cria suas metas, se enche de responsabilidade, que muitas vezes não dura a primeira semana do cursinho. Eu acho que dentro do contexto dos vestibulandos tem dois casos muito assim padrão, assim, clássicos que propõem uma meta que acaba não cumprindo, que é o vestibulando que vem de uma base fraca e acha que em um ano vai recuperar toda a base que ele não teve, né? Desde lá da quinta série até o terceiro colegial, que ele estudava de qualquer jeito, aí ele acha que em um ano ele vai conseguir correr atrás de tudo para poder passar. Até existe casos que consegue, né? Mas é meio ponto fora da curva. E além desses com a base fraca, também tem o caso dos que já estão há muito tempo no cursinho, mas que não faz nada diferente, faz exatamente a mesma coisa e espera que o resultado seja diferente. Exatamente. Porque o que as pessoas fazem? Elas criam as metas, mas elas não avaliam essas metas durante o ano. Às vezes escreve lá no papel, ou escreve no celular e deixa aquilo lá. Nunca mais volta a ver aquilo que escreveu. E você já entrou na segunda pergunta, que ia te perguntar, né, se tanto faz, qual que é melhor, né? Anotar os planos no papel ou no celular basta? Ou tanto faz, ou vai de cada pessoa? Qual que é a sua visão sobre isso? Não tem regra, não existe uma regra específica, que você não tem uma receita de bolo, no sentido de criar meta. Sim, você tem que ser honesto com você mesmo de que forma você melhor vai conseguir se adaptar, que é a primeira coisa, se adaptar a tudo aquilo que você colocou, e segundo, que você vai conseguir cumprir. Então, vamos dizer que nós somos 3 tipos, né? Dentro da programação neurolinguística, nós somos divididos em 3 grupos.
os grupos das pessoas que são visuais, que é através da visão que elas se movimentam no mundo. Tem as pessoas que são auditivas, que é através daquilo que elas escutam, o som sempre tem mais sensibilidade nesse sentido. Ela consegue gravar melhor aquilo que ela está escutando. E tem as pessoas sinestésicas, que são as pessoas que sentem mais, sentem o lugar, sentem as coisas que estão acontecendo. Então, quando você vai fazer um plano, independente se for meta ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que você tem que entender como é que você funciona. Então, se eu sou uma pessoa visual, funciona muito eu fazer, por exemplo, um cartaz e colocar lá na porta do meu quarto. Isso vai funcionar muito, né? Se eu sou uma pessoa auditiva, grava a sua voz no celular, das suas metas. Né? Escreve no papel e grava ali a sua voz para você ouvir todo dia à noite, para você interagir com aquilo que você colocou. Uhum. Se você é uma pessoa sinestésica, você pode escrever no papel, mas você tem que colocar emoção naquilo que você está escrevendo. Porque uma pessoa sinestésica... Tem que sentir. Exatamente, ela se movimenta muito dentro das emoções. Perfeito. Então, qual é a minha meta? Minha meta é fazer redação, né? Então, quando eu fizer uma redação, qual é o lugar que eu vou me sentir confortável para fazer essa redação? O que eu vou colocar um óleo para poder sentir esse cheirinho, para ativar a questão dos meus sentidos. Então, você vai criar, esse é só um ponto da questão da criação da meta. Uhum. Que executar é outros 500. Então, acho que já caminhando mais nessa direção do executar as metas, né? O que acontece no cérebro da pessoa que no começo do ano ela, né, tá toda empolgada e coloca aquele tanto de coisa para fazer e é isso mesmo, a vida vai ser maravilhosa. Mas aí a vida acontece e no meio do caminho ela acaba deixando de lado os planos que ela faz. O que acontece? O que se passa no cérebro dessa pessoa? Porque não pode ser, porque esqueceu das metas. É porque nós temos dois pontos dos cérebros que, quando a gente cria a meta, eles são ativados, né? Que é o ponto pré-frontal, que é a parte executiva, que manda as informações para o cérebro, e a parte que executa aquilo que você vai fazer, a sua ação, os seus movimentos. Mas nós temos aqui atrás, que é o sistema límbico, que é a parte primitiva do cérebro. Que a parte primitiva, ela vem sempre da questão da ação e do movimento, no sentido de que ela vai se movimentar e ela sempre vai querer que você se movimente dentro de um contexto do qual você já conhece. Então, quando o pré-frontal entra em ação para você executar, criar as metas, você está trabalhando ali a ação. Quando ela cai lá no sistema límbico, que é a questão de você trabalhar através daquilo que você conhece, cai num campo do qual que ele não gosta de se movimentar. Uhum. Então, se você é uma pessoa, se você não tem uma energia para criar uma rotina, para criar um hábito de fazer aquilo muitas vezes, você vai ser tomado pelo sistema límbico que diz a ação da fuga e da recompensa. Não, fica assim do jeito que tá. Esse campo a gente já conhece, já é familiar. Por que você vai mexer? Né? É ruim, mas tá bom. Você não ganha aquilo que você quer, mas você já sabe até onde você pode ir. Então, você tem que ter muito mais força, gastar muito mais energia para ir além daquilo que você já está acostumado. E é aí que muita gente peca. Entendi. Que muita gente perde. Perfeito. Seguindo aqui com as perguntas que eu elenquei, força de vontade é o suficiente para você cumprir com aquilo que você se propôs? Não. Já assim na lata, não é? Não, porque força de vontade é eu dizer, eu quero muito, muito, muito fazer. Isso me parece muito aquela piada de que o cara queria muito ganhar na Mega Sena e ficava pedindo para Deus
E aí até que um dia Deus cansou e desceu e falou, ó, se você não jogar, eu não consigo te ajudar. Não disse que ele não tinha força de vontade, ele queria ganhar, mas enquanto você não tiver ação, você não vai ter o resultado. Então eu vejo que tem gente, e olha, e tem gente que tem muita força, assim, de vontade de querer, mas nem sempre querer é poder. Sem ação não Sem acontece ação você resultado. não vai ter nada. Eu tenho muita força de vontade de passar no vestibular. Qual vestibular que não quer passar em medicina? Agora, Principalmente na federal, né? se você não entrar em ação e você ir lá e executar aquilo que você tem que fazer, não tem como, meu amigo. Você não vai passar. Certo. Ainda dentro desse contexto da força de vontade, né? Você disse que não é suficiente. Então quer dizer que meta e disciplina andam juntas? Andam. Na verdade, assim, quando você cria uma meta, a segunda coisa que você tem que fazer é ter disciplina em relação àquilo que você se propôs a fazer. E dentro da questão da disciplina, você está incluindo dentro da sua rotina algo que não existia. Um hábito novo. Um hábito novo. Você não cria uma meta, amanhã eu vou fazer comida, se você faz comida todo dia. Você pode até criar uma meta de fazer comidas diferentes, mas aquilo você já executa. Eu vou para o cursinho todo dia, mas isso já é o hábito teu de ir para o cursinho. Agora você pode ter a meta de ir lá, não, eu vou anotar tudo que o professor fala. Ou a partir de hoje, enquanto eu vou manter o meu foco enquanto o professor está falando. Não vou pegar no celular. Não vou pegar no durante a celular, aula. não vou conversar. Né? Vou acordar todo dia cedo para não perder a primeira aula. Né? Isso é uma meta que requer uma disciplina. Porque tem coisas que a gente faz por prazer e tem coisas que a gente faz porque tem que ser feita. Então, nesse sentido, a disciplina é algo que te exige muito. E ter disciplina é extremamente desafiador. Porque te tira da zona de conforto. Certo. E agora, mudando do foco assim da meta, mas sem sair do contexto. E quem não faz meta? Que vive a vida igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Na sua opinião, é uma escolha prudente? Quando a gente não cria objetivos na vida, nunca é uma escolha prudente. Porque nós somos seres que não fomos construídos e não desenvolvemos todas as nossas habilidades que foi desenvolvida ao longo dos anos para que você deixe assim correr o barco. Com isso, você não pode reclamar que você não passou no vestibular. Com isso, você não pode reclamar com o corpo que você tem. E o que eu percebo é que muitas pessoas que deixam a vida me levar são pessoas que reclamam muito da realidade que tem. Ou da realidade do mundo, né? Como se não fizesse parte do mundo. Ou fala muito mal do outro que fez, porque para ele é mais fácil, ele fez, mas é para ele sempre mais fácil, para mim é sempre mais difícil. Então tem muita gente que deixa a vida levar, de passa um ano, de passa 2, aí começa a se acostumar com o cursinho, começa a se acostumar a ter notas baixas nos simulados, a ter pontuação baixa nas provas. Aí quando você avalia ou você conversa com uma pessoa dessa, o que se percebe? Que ela não teve atitude nenhuma, não fez um ponto sequer, um movimento sequer diferente. Aí, realmente, a coisa não funciona, não acontece de jeito nenhum. Ainda dentro dessa pergunta, uma frase que me marcou muito foi aquela frase da Alice, do País das Maravilhas, que ela encontrou uma bifurcação no caminho e pergunta pro gato, pro coelho, e aí, qual caminho leva aonde, né? E ele pergunta, pra onde você quer ir? Ela fala, não sei, eu tô perdido. E aí ele diz, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente isso. Muito boa, muito boa. Então vamos seguir.
Existe diferença entre meta e sonho? Ou é uma coisa está relacionada à outra, ou são duas coisas completamente distintas? Quando você tem um sonho, para você atingir esse sonho, você vai precisar de metas. E a gente chama de metas meio, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho o sonho de passar na Federal, vamos dizer, de Santa Catarina, já que a gente está aqui, né? No final do ano. Então, para que você passe lá no final do ano, quais são as metas que você precisa atingir ao longo do ano? Vamos fazer metas meios, metas daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, para que você consiga ter as evidências de que você está no caminho certo para atingir esse sonho. O seu sonho, por exemplo, é uma coisa que a gente brincava muito quando eu fiz a minha formação de coach. A pessoa diz, eu quero ir daqui 15 dias para a Lua. É um sonho? Esse é o meu sonho, perfeito. Agora, dentro das suas possibilidades, da possibilidade que você vê as pessoas, você acredita que é possível você ir para 15 dias. a Lua? Aí a pessoa para, porque às vezes a pessoa tem um sonho, mas nunca se colocou o sonho em ação. Não, então tá. Então, você acha quanto tempo seria possível para que você pudesse executar esse sonho? E aí você vai criando as metas para atingir esse sonho. Então, vamos colocar de uma outra maneira, é como se o sonho fosse o destino e a meta fosse cada etapa do caminho. Exatamente. Excelente, muito bom, gostei. É isso mesmo. Tem gente também, né, você falou de ir pra Lua em 15 dias, é que nem, sei lá, a pessoa com 80 anos, agora eu quero virar um atleta olímpico. Passou da época já, se tivesse 8 até que dava tempo. Mas com 80 virar atleta olímpico. Aí depende, né, da modalidade que ele quer, né, da sua forma física, daquilo que ele está fazendo, por que não? Mas em quanto tempo? Será que essa modalidade tá? Eu quero ser um lutador de boxe, ok? Mas com 15 que ela tá? Você acha que você tem condições? Sim. Não, eu quero nadar, perfeito? Quanto tempo você acha que você poderia estar cumprindo? Qual é a modalidade? Existem várias, então assim, nem sempre pode não ser acessível dependendo daquilo que você quer. Uma vez veio uma menina para mim e falou, ela não tinha nem acabado o terceirão. Eu vim fazer o trabalho contigo, Cris, porque no final do ano eu quero passar na Federal. Legal? Então me dá um pouquinho do teu histórico enquanto terceirão. Como é que eram as tuas notas? Eram boas? Não. Terceirão, eu só fiquei me preparando para ir para Porto Seguro. Ok? Festa de formatura. Como é que você acha? Se hoje eu te dar uma prova da Federal para fazer, qual é a pontuação que você vai conseguir? Você acha que você tem condições até o final do ano? Já foi murchando. Daí ela falou, não, mas a gente pode se preparar para que você chegue próximo. Né? O que a gente pode fazer? Não é a questão de não poder ou ser incapaz de fazer alguma coisa. Todo mundo é capaz de fazer tudo aquilo que quiser. Não é de desacreditar, né? Mas vamos levar dentro da realidade das suas condições aquilo que você pode fazer. Próxima pergunta, então, Cris. Você tem alguma dica de livro sobre como criar metas? Agora, dica de livro. Hoje, na literatura, principalmente essa literatura nova de autoajuda que está vindo, todo livro ele te ensina a você criar novos hábitos. Consequentemente, metas. Então, o Poder do Agora, o Milagre da Manhã, o Foco, e até alguns livros de romance, mas o existencialismo também, também é um bom livro. Agora que eu me lembre... Específico para criação de metas?
O Poder do Agora é um bom livro para Poder do Agora. O Poder do Agora para criação de metas. Tá. O Milagre da Manhã também. Poder do Agora e o Milagre da Manhã. Para quem é leitor aí e gosta muito de ler sobre tudo que é assunto, Poder do Agora e o Milagre da Manhã. Também são 2 livros bons para quem está começando, porque é uma leitura fácil, né? Não é chata. O Elon Musk, aquele cara da SpaceX, dono daquela empresa Tesla Motors, um multimilionário, multibilionário, ele diz que felicidade é o resultado de uma equação, né, que realidade menos expectativa. Nesse sentido, metas é muito comparável com expectativa, né? Então, você acha que metas pode ser prejudicial para a felicidade? Não. Não, sabe por quê? Porque assim, se eu me proponho a criar metas agora, no começo do ano, e se eu tenho a autodisciplina e a coragem de executar essas metas, o que eu ganho lá no final do ano? Uma realidade diferente daquela que eu tinha. Transformar a vida. Exatamente. Então, consequentemente, eu tenho felicidade. Agora, tem outro ponto. Se eu crio agora, no começo do ano, metas que são impossíveis de ser alcançadas dentro da minha realidade, então vai me trazer frustração? Vai. Mas o problema, o causador dessa frustração sou eu mesmo. Porque eu quis dar um passo além da minha perna. Perfeito, perfeito. Então, nesse sentido, a única forma de a meta não trazer felicidade é quando ela mostra o quanto você é covarde ou quanto você deixa as coisas para depois por não acreditar na sua própria capacidade, na sua própria competência. Então, aí ela vai te trazer frustração. Mas você é o grande causador, então você é o próprio culpado, então não é culpa da meta. Não. E já aproveitando que a gente está falando de frustração, um caso aqui que eu vi, que eu encontrei a pessoa que tinha como meta conseguir aprovação no ano de 2019. Aí estudou como se não houvesse amanhã. E agora no final do ano só ficou com a frustração de não ter conseguido passar. Como que ela lida com isso? Aí é que tá, né? A pessoa cria meta, ela organiza, executa, só que aí tem 2 pontos que ela não leva em consideração, que são 2 pontos principais. Você faz a meta, você faz metas meios, metas pequenas, né? De hoje até daqui 2 semanas, o que eu vou me propor a fazer dentro da minha meta? Quando eu chegar lá, quais evidências que eu tenho que eu consegui atingir aquilo? E dentro daquilo que eu consegui atingir, qual é a gratidão que eu tenho por eu ter feito esse movimento? E assim, chegou no final do ano, não passou, avalia o ano, né? Olha a engrenagem, qual é o parafuso que tem que apertar um pouquinho mais? Estudar um pouquinho mais de redação, estudar um pouquinho mais de exatas, estudar um pouquinho de humanas, mas não faz um pacote e joga fora. E fala que o ano não valeu nada só porque não conseguiu a aprovação. Exatamente, avalia, faz de novo a prova, você pega a prova que você fez, encara aquilo que aconteceu contigo e, não, isso aqui eu acertei. Se você tem a meta lá no papel, o que você fez, então isso eu acertei, isso aqui eu ainda tenho que trabalhar um pouquinho mais. Às vezes eu estudei muito, mas deixei a minha vida pessoal capenga, não cuidei, né? Não fiz uma atividade física, e aí com isso eu tive problema, eu tinha muito cansaço físico, cansaço mental. Então avalie o que você fez de errado, que com certeza no próximo ano vai ser seu ano. Sim, às vezes acontece, né? Da pessoa tá nesse processo e aí foi lá, fez um ano, ok, teve um resultado. Aí fez o segundo ano
E aí, em vez de melhorar a nota, ele piora. E aí, nesse caso, que ele, né, tem evidência de que ele está pior. Porque muitas vezes colocou muita expectativa. Criou muita expectativa. Então, não necessariamente o resultado na prova reflete que ele, agora ele sabe menos. Não, porque como o controle emocional é algo que não se aprende no cursinho a se trabalhar, e é uma coisa que é a coisa fundamental, mais do que a questão do conteúdo, porque controle emocional você tem que conhecer você para você aprender, né? Para que você execute ou aprenda uma matéria, se você tem controle emocional, quando você começa a errar, você aprende ela mais rápido. Então, quando o controle emocional não é trabalhado, não é cuidado, né? Isso é uma coisa normal, 90%, 95% dos vestibulantes não cuidam do seu emocional. Então, quando isso não é feito, você vê que você piorou. E aí, como você não tem controle emocional, você não consegue nem perceber aonde você teve os erros, cometeu os erros para que você não conseguisse atingir aquilo que você queria. Então, aí reforça a importância, né? Afinal, se você não tem controle emocional, você não consegue fazer a prova. Camila é a prova viva disso. Vamos então para a nossa última pergunta? Para encerrar, Cris, qual a sua dica de ouro sobre criação de metas? De tudo aqui que a gente discutiu, o que você acha que é a coisa mais importante quando você vai criar metas e que o vestibulando tem que levar isso quando ele for criar as dele para 2020? Primeiro, procure entender e se conhecer um pouquinho qual é a gente chama de sistema representacional, né? Mas de que forma você vê o mundo, né? Segundo, crie poucas metas. Não adianta você criar 500 metas se você não sai da primeira e da segunda. Então, comece com 10. Dentro dessas 10, divida as suas metas em a parte para a questão do cursinho, para passar no vestibular, a sua parte pessoal, dentro do seu emocional, como é que você vai cuidar, a questão da relação com as pessoas, a questão de uma atividade física. Divida essa meta nesses pontos, né? Depois que você fez as metas, divida elas em metas menores, em semanas, em cada 15 dias, cada mês. E sempre avalie a sua meta. Se você conseguiu, se você não conseguiu, não se frustre. Volte e veja o que faltou. Você colocou uma coisa muito além das suas condições. Você chegou no cursinho, achou que era uma realidade, e aí a hora que começou as aulas era outra realidade. Se vem de uma realidade de férias, que o corpo não está se exigindo muito, você pode dormir até mais tarde, ficar acordado até mais tarde, aí começa o cursinho, você tem que começar a acordar mais cedo. Então comece a se preparar antes de começar a aula e avalie, depois que você fizer a meta, pense, realmente eu tenho condições de fazer isso? Se eu não fizer, como é que eu vou ficar emocionalmente, como é que vai ficar a minha questão da minha vida sem ter executado isso? Se eu executar vai ser muito difícil, vai ser muito melhor. Tá, então quem é que poderia avaliar? Escolha alguém que poderia estar te ajudando nessas metas. Para quem que você poderia estar contando que você conseguiu a meta? Quem que pode estar dizendo, olha, você conseguiu também, que te ajude nesse sentido? Você conseguiu cumprir aquilo? Vamos ver se, né, uma pessoa que possa estar... Seja sua mãe ou seu melhor amigo, o namorado. Qualquer pessoa que possa estar ali te motivando, te impulsionando para que você execute aquilo. Perfeito. Acho que com essa dica o pessoal vai criar metas melhores aí para 2020. Muito bem. Fechou, pessoal. Então encerramos aí o nosso terceiro episódio do Cris Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários e compartilha com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Pessoal, esse é o nosso terceiro. No ano que vem vai ter muito assunto, muita coisa para a gente poder estar conversando, estar ajudando e fazendo o ano de vocês um ano diferente.
Temos aí, a partir depois de amanhã, 12 meses pela frente, um ano inteiro. Se você não passou, levanta a cabeça, todo ano tem vestibular. E por que não? Em 2020 não pode ser o seu ano? Eu vou estar aqui, vamos estar aqui para te ajudar. É isso aí. Um grande beijo da Cris. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.